Bom dia, graça e paz de Jesus a todos vocês. Momento de leitura bíblica e de uma breve reflexão antes de nós orarmos a oração de gratidão. Daniel 4:35 diz assim: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Uma breve reflexão. Sua vida tem exatamente a dimensão do seu Deus. Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? O profeta Isaías parou para pensar na grandeza do seu Deus. Ele disse que para Deus todas as nações da terra são como um pingo que cai em um balde e como um grão de pó numa balança de precisão. Ele disse que Deus conhece e chama cada estrela pelo seu próprio nome, e nenhuma delas vem a faltar. Há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todos os desertos e praias do nosso planeta, pois Deus conhece cada uma delas pelo seu nome. Deus conhece cada célula do seu corpo. Seu corpo possui 60 trilhões de células e Deus as conhece todas. Deus conhece as coisas visíveis e invisíveis. Ele conhece seu nome, sua família, seus sonhos, suas dores, seus traumas, seus medos. O Deus que criou você está sentado no trono do universo. Ele governa as nações, ele sustenta todas as coisas com o seu poder. Nele você pode confiar. Nele você pode descansar. Seu Deus é maior do que os seus problemas. Ele é poderoso para lhe dar salvação, alegria e paz. Ele é digno de receber seu coração, sua gratidão e sua adoração. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós nos curvamos e prestamos a Ti, Senhor, toda a nossa adoração, louvor e gratidão. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, nos dá a oportunidade da vida, porque se deitamos e nos levantamos, é porque o Senhor é quem nos sustenta. Senhor, esta família que está reunida na sua casa, no seu escritório, no seu carro, aonde esta pessoa está, Senhor, presente, que haja manifestação da Tua glória. Sim, Senhor, que possamos juntos, reunidos em torno do único nome Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que nesta manhã haja, Senhor, a manifestação do Teu poder sobre cada família, sobre cada casa e sobre cada lar. Sim, meu Deus, que haja cura, que haja, Senhor, libertações, que haja transformação de vidas, que vidas sejam restauradas, transformadas, libertas, e que todas as hostes do inferno e de Satanás caia por terra pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os teus desígnios quem jamais um dia conheceu a Deus, somente a Deus. Criação se erga para andar, louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente de inspirar, a alegria de adorar, o desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, ó Pai, queremos interceder por aquelas pessoas que estão passando por situações difíceis, pessoas que perderam seus entes queridos, ó Pai, e que estão com seus corações entristecidos, com seus corações angustiados, ó Pai. Pai, age com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com a Tua bondade sobre a vida delas, Senhor. Dá estratégia para que eles possam vencer este momento de dor, Senhor. Que somente o Senhor pode trazer alento, conforto aos corações dessas pessoas. Senhor, Deus poderoso, Deus maravilhoso, não nos deixe, ó Deus, ó Pai, perder a nossa esperança, mas que nós possamos confiar num Deus que é soberano, num Deus que está no controle de todas as coisas. Não nos deixe fugir isso, ó Pai, de nós, essa certeza de que um dia tudo isso vai terminar e que junto nós estaremos reinando para sempre. Deus grandioso, Deus maravilhoso, eu quero interceder também, Senhor, por aquelas pessoas que estão nos hospitais, no leito de UTI, Senhor. Muitas das vezes com as situações muito complicadas, com seus pulmões comprometidos, Senhor. Senhor, entra, ó Deus, ó Pai, com as Tuas mãos poderosas e santas sobre aquelas infecções
estão comprometendo os seus pulmões, Senhor. Traz a cura, Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Pai, eu oro também pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelas enfermeiras, Senhor. Que o Senhor venha proteger, venha guardar eles, Senhor. Que venham mexer também, Senhor Deus, ó Pai, no seu psicológico, que muitas das vezes fica abalado vendo tantas pessoas morrerem, ó Pai. Senhor, ser com eles, ó Pai. Dá sabedoria para lidar com todas as situações, ó Pai. Deus grandioso, Deus maravilhoso. Eu oro também, Senhor, pelas pessoas que perderam os seus empregos e que muitas das vezes estão faltando recursos para honrar com seus compromissos financeiros, Pai. Pai, que o Senhor possa tocar no coração daquelas pessoas que têm uma situação financeira, Senhor, mais apurada, Senhor. Uma situação financeira, Senhor, favorável. Que o Senhor possa agir no coração delas para que eles possam agir com generosidade e ajudar essas pessoas, ó Pai. Pai Santo, eu oro também pela vida das famílias, Senhor, que estão com seus lares destruídos. Quantos casais, Senhor, que já não estão se entendendo mais. Quantos casais que se divorciaram, Senhor. Meu Deus, quantas famílias que não têm mais harmonia nos seus lares. Senhor, mas que o Senhor possa trazer, Senhor, harmonia nesses lares, Senhor. Que tuas mãos poderosas e santas possam estar habitando nesses lares, Deus poderoso. Pai, eu oro também pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, pelos prefeitos, pelo nosso presidente, Senhor. Que eles possam agir conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Que eles possam deixar as ideologias de lado, mas sim cumprir os seus propósitos, Deus, ó Pai. Agir, Senhor, Deus, ó Pai, para favorecer aqueles menos favorecidos, ó Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Pai, eu oro também neste momento, ó Deus, pela nossa comunidade de Atos, pela nossa membresia, Senhor. Que todos nós possamos estar unidos, ó Pai, confiando num Deus que é poderoso, num Deus que está pronto para nos salvar, um Deus que está pronto para nos ajudar, um Deus que age em cima do impossível. Deus, não deixe nós perdermos a nossa esperança, Pai. Nos ajuda, ó Deus, a confiar apenas em Ti, porque só Tu é o caminho de vida eterna, Senhor. Não deixe isso sair diante de nós, Senhor. Que isso possa estar presente nas nossas vidas diariamente. A certeza de que um dia tudo isso vai terminar e que um dia nós vamos estar reinando com o Senhor para sempre. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo
Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 É o meu descanso. Em teus braços. Só em ti, Senhor, encontro alívio e descanso. Só em ti, Senhor, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Bom dia, paz do Senhor, queridos. Nós já estamos nos nossos atos de culto nesta manhã de domingo. Estamos adorando ao Senhor, glorificando o seu nome. E vamos estender agora a nossa adoração a Ele através dos nossos recursos, que são os dízimos e as ofertas. E lá, em 2 Coríntios 9, 7, Paulo nos orienta que nós devemos fazer isso de uma maneira voluntária. Fazemos isso de acordo com aquilo que nós propomos no nosso coração. E também devemos fazer isso não por necessidade, mas devemos fazer com alegria, porque segundo Paulo, ele diz: Deus ama quem dá com alegria. E eu estendo isso dizendo que não somente com alegria, mas vamos também ofertar como uma forma de gratidão a Deus, porque Ele tem suprido as nossas vidas, Ele tem cuidado de nós. E você pode fazer isso através dos meios digitais que está aparecendo aí na sua tela. E de uma maneira prática e de uma maneira bem simples. Eu quero orar então nesta manhã com você, neste momento das nossas contribuições. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, dizimando e ofertando, Senhor, na tua casa, Pai. O Senhor é a fonte de todas as coisas nas nossas vidas e nós temos, Senhor, gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem, Deus, na nossa mesa não tem faltado o pão de cada dia, Senhor. Então nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. E a minha oração também, Senhor, se estende para aquelas famílias, ó Deus, que nesse momento não têm trabalho e estão necessitando de uma porta de trabalho, Senhor. Que o Senhor esteja, Deus, botando tuas mãos santas de poder para abençoar, Senhor, a tua igreja, para abrir portas de emprego, de oportunidades, ó Deus, para aqueles que estão necessitados, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. E também esteja, Senhor, abençoando os empreendedores da nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo. Nós te louvamos e te agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor, nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que haja sempre a provisão do Senhor sobre o seu lar e que não falte o pão de cada dia sobre a sua mesa, em nome de Jesus. E o Senhor também te abençoe no seu trabalho, o Senhor te abençoe nos seus negócios, o Senhor te faça prosperar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos à mensagem de hoje. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Lucas 16, a partir do verso 19. Lucas 16, 19, palavras de Jesus Cristo. Antes que a gente comece a fazer a leitura desse texto, eu gostaria que você refletisse comigo o momento que nós estamos vivendo. O momento em que muitas pessoas estão perguntando para si mesmo e para as outras pessoas, diante de tantas mortes, o Brasil que se aproxima agora de 400 mil vidas perdidas. O que acontece com essas pessoas? O que acontece no segundo seguinte à morte de uma pessoa? Para onde elas vão? Elas vão diretamente para o céu? O céu é a mesma coisa que paraíso? O que a Bíblia quer dizer com o nome paraíso e com o nome céu? Ou as pessoas que viveram sem comunhão com Deus, para onde elas vão? Elas vão diretamente para o inferno? O inferno já existe ou é algo que vai existir posteriormente? O que acontece na vida após a morte? Aliás, a vida após a morte, é possível ter contato com o mundo dos mortos? É possível alguém dizer que teve um contato com a avó que faleceu, com o avô que faleceu, com um amigo? Será que isso é possível conforme a Bíblia Sagrada? Quero convidar você a ler esse texto de Lucas 16, a partir do 19, e prestar atenção nas palavras de Jesus. Jesus conta a história de dois homens. Um homem muito rico, riquíssimo, que viveu de modo absolutamente pleno no desfrute das coisas materiais. E de um outro homem
muito pobre, tão pobre que é chamado de mendigo, e se não bastasse, era afligido por doenças, tinha feridas abertas e viveu uma vida absolutamente difícil, uma vida limitada, uma vida sem nada que pudesse identificá-lo como uma pessoa bem-sucedida do ponto de vista material ou algum conforto. Não, o rico tinha tudo, mas o Lázaro não tinha nada. Vamos ler o texto bíblico e vamos tentar compreender as palavras de Jesus para nós, esse ensino riquíssimo da palavra de Deus. Lucas 16, verso 19, que diz assim: Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele, Lázaro, ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber as suas feridas abertas. Esses primeiros versos são impressionantes, porque ele já nos dá um retrato de dois tipos de vida. Uma pessoa que recebeu da parte da vida, da graça, da providência, riqueza, muitos bens materiais. E a questão é, o que ele fez com esses bens que recebeu? Como ele viveu a sua vida? Como ele usou essas riquezas, que vai ficar claro no texto, não eram deles, era apenas para a administração deles. Esse era o rico, viveu de forma nababesca, cercado de luxos, e à sua porta vivia um outro ser humano, um homem pobre, um homem na verdade miserável, um homem que além de pobre e miserável era cometido de doenças, tinha feridas abertas, o seu nome era Lázaro. E o texto dito por Jesus revela que Lázaro, ele não desejava a riqueza do rico, ele desejava apenas e tão somente comer as migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, aquilo que o rico não queria, aquilo que sobrou, aquilo que era desprezível para o mundo deste homem muito rico. Esse era Lázaro, alguém que se contentava em comer das migalhas da mesa do homem rico. O texto que nós lemos, os primeiros versos, termina dizendo assim: o homem rico não tinha misericórdia do homem pobre, mas os cachorros, os cães, vinham lamber as suas feridas abertas. Olha que riqueza de ensino da parte de Jesus. A história é chocante. Primeiro, havia um homem que recebeu muita riqueza, mas não percebeu ou não quis perceber que essa riqueza não era dele exatamente. Era de Deus, porque tudo é de Deus. Ele era o administrador. E ele não se deu conta disso, achou que era só para ele e viveu de uma forma a ignorar as pessoas, principalmente as pessoas necessitadas. Do outro lado, alguém que não recebeu nada, que recebeu muito sofrimento e se utilizou do sofrimento, passou pelo sofrimento de uma forma impressionante, conseguiu chegar lá do outro lado da vida. Agora aqui é dito uma coisa impressionante, que se o homem rico não era capaz de ter misericórdia e cuidados do homem mendigo, os animais eram. E aqui fica uma lição, às vezes os animais, que não são dotados de inteligência reflexiva, são capazes de ser mais amigos, mais compassivos a um ser humano do que outro ser humano. Há animais que têm se tornado tão companheiros de seres humanos que é de forma impressionante que a gente vê, inclusive eles cuidando de cegos e outras situações. Isso não quer dizer que o animal está fazendo um papel excepcional. Não, ele está fazendo aquilo para o qual Deus deu instinto para ele. São seres humanos que não estão fazendo aquilo a qual Deus deu ferramentas emocionais e espirituais. Às vezes, os cachorros, os animais, são mais sensíveis às necessidades humanas do que o outro próprio ser humano, que está desfrutando de uma condição favorável sem perceber que nada do que nós temos é nosso mesmo. São emprestados por Deus para a nossa administração. O texto continua dizendo, palavras de Jesus: por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, foi para o lugar dos mortos. Aqui uma verdade inescapável da vida.
tanto o rico quanto o pobre morreram. Todo ser humano que vive neste planeta vai passar pela morte. E a gente precisa passar pela vida à luz dessa verdade. Nós precisamos aprender, inclusive, a morrer. E antes que chegue a nossa morte, nós precisamos viver. Porque as pessoas, normalmente, elas morrem como elas vivem. Pessoas que vivem de modo arrogante, até na sua morte demonstram isso. Ao passo que pessoas que descobriram o poder da misericórdia e da graça, até na sua morte também revelam isso. Mas a verdade é, todos vão morrer. Às vezes nós nos iludimos porque a gente tem uma condição melhor, muita gente se iludindo porque tem riquezas, porque tem prestígio, porque tem poder, mas todos vão morrer. Essa é a realidade inescapável da vida. E aqui o texto dito por Jesus diz que um morreu, Lázaro, e foi levado pelos anjos. O outro, o homem rico, que nós não sabemos o nome, também morreu. E foi feito a ele um sepultamento. Olha que coisa impressionante. O homem pobre não recebeu nada da vida, comia das migalhas, só tinha como companheiro um animal, e nos é dito que ele simplesmente morreu. Agora, o homem rico, ele morreu e teve um sepultamento. Assim são as condições deste lado da vida. A vida, a partir dos relacionamentos humanos, tem sido muito injusto com muita gente. Há muita injustiça no mundo dos seres humanos. Há pessoas que às vezes são enterradas sem dignidade, não são cuidadas na sua doença, não têm hospitais, não têm educação de qualidade. E há outras pessoas que desfrutam disso. E ao desfrutarem disso, acham que é mérito próprio. Não percebe que isso é um presente da vida que precisa ser utilizado conforme as orientações daquele que é o dono da vida e o dono da riqueza. Por que você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa porque Deus te deu. Na verdade, Deus não te deu, Deus te emprestou. Deus deu a você a possibilidade de administrar. E como é que você administra isso? Servindo a Deus, servindo as pessoas, e inclusive se beneficiando disso também. Mas muita gente se esquece disso. O rico dessa história contada por Jesus se esqueceu disso. Mas o texto diz que, embora o mendigo não tenha tido nenhum sepultamento, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora, olha a diferença do rico. O rico, mesmo tendo um sepultamento, homenagens, reconhecimento desse lado da vida, o texto é claro, diz que ele foi para o lugar dos mortos, para o Hades. E nós vamos ver que esse lugar, chamado Hades, é um lugar de tormento. E lá nesse lugar de tormento ele viu Abraão. Aqui é inserido um texto, um personagem no Antigo Testamento, o pai Abraão, o pai da fé, o pai daqueles que creem. E o rico, de alguma forma, vê o pai Abraão, ainda que de longe, diz o texto de Lucas, e vê também Lázaro ao lado de Abraão. E o rico, lá de sua tormenta, lá do Hades, lá do mundo dos mortos, lá na prisão eterna, de uma vida eterna longe de Deus, ele solta um grito. Ele solta um grito e diz: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Olha que forma curiosa. Este homem rico viveu ignorando as pessoas, ignorando a necessidade das pessoas, ignorando inclusive um homem que vivia ao seu portão. Mas agora, diante do sofrimento eterno, diante do Hades, diante do mundo dos mortos, ele reconhece que Abraão é pai. Às vezes nós só reconhecemos as coisas importantes da vida quando nós estamos na iminência da morte, ou já do outro lado de lá, o que não adianta mais nada. Então agora ele reconhece que Abraão é pai, pai dos que creem. E ele diz: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Note que esse homem está pedindo a Abraão o que ele nunca fez em vida. Ele nunca utilizou-se da compaixão com as outras pessoas.
representadas no mendigo que morava e vivia jogado no seu portão, completamente abandonado e não notado por esse homem rico. E ele pede: Pai Abraão, tem compaixão de mim. E aí o texto de Lucas usa aqui um verbo muito interessante. Ele continua dizendo: Pai Abraão, tenha compaixão de mim e mande aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Eu estou em agonia nessas chamas. É curioso como pode ser terrível a vida de um rico sem noção da graça de Deus. O texto de Lucas diz assim: o rico manda que Abraão mande Lázaro. Ricos que não reconhecem a graça de Deus sempre acham que pode mandar, mesmo quando estão no inferno. Ricos que não reconhecem a graça de Deus e a bênção de Deus e que tudo vem de Deus, estão sempre mandando nas pessoas. Estão sempre achando que as pessoas são empregados. Estão sempre achando que as pessoas são escravas dele. Inclusive, este homem se vê no direito de mandar no patriarca Abraão e no próprio Lázaro. Mas ele vai começar a perceber que a posição dele não é de mandar. Pelo contrário, é uma posição de desespero. Então ele diz: manda que Lázaro, o mendigo, molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, pois eu estou em agonia nessas chamas. Presta atenção nessa linguagem de Jesus descrita por Lucas. Lázaro era um mendigo. Mendigo é uma pessoa repulsiva. E o dedo de um mendigo não é nada aprazível. Provavelmente é a parte mais suja até da vida de um mendigo, seja o dedo dos pés ou os dedos das mãos. E olha, o rico agora pede para o dedo de um mendigo ser molhado na água e toca onde? Na língua. A língua é o lugar que a gente mais protege. A gente não coloca qualquer coisa na boca, coisa suja, coisa repulsiva. Tudo que é repulsivo a gente tira da boca. Mas agora olha que coisa interessante. O rico pede para colocar na sua língua a ponta do dedo de um mendigo com um pouquinho de água para aliviar o seu sofrimento. Aqui me parece que Lucas está querendo mostrar, com as palavras de Jesus, que é uma profunda dor de consciência deste homem que viveu uma vida ignorando Deus, ignorando as outras pessoas. O texto de Lucas segue: Abraão, porém, respondeu: Filho. Abraão é impressionante, né? Ainda chama este homem cheio de egoísmo, de prepotência, de filho. Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora, ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Grande informação aqui para nós sobre o outro lado da vida descritas por Jesus. Primeira informação: todos vão morrer. Segunda informação: a hora que nós morremos, nós temos acesso ao mundo pós-morte. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O nome disso é paraíso, que também pode ser entendido como céus, um estado espiritual, onde o espírito humano volta a Deus porque a carne voltou ao pó da terra. E esse espírito, que é a nossa essência maior, ele está sendo consolado pelo próprio Deus e pelos seres celestiais. Ou seja, o céu é uma realidade espiritual, onde quando alguém fecha os olhos aqui, mas confessou Jesus Cristo, viveu para a glória de Deus, é recebido para ser consolado de todo o sofrimento neste lado da vida. Mas também a realidade que quem morre sem Deus, que tenta viver uma vida autônoma, uma vida egoísta, ignorando a palavra de Deus, ignorando os preceitos de Deus, também tem acesso a um outro mundo pós-morte. E imediatamente essa pessoa começa a sofrer da consciência, sofrer de não ter realizado aquilo que deveria realizar, sofrer porque usou o conhecimento errado, usou as riquezas errado, usou o prestígio errado, usou principalmente aquilo que não era dele e administrou mal aquilo que Deus e a vida deram a ele.
Então Lázaro está sendo consolado do outro lado da vida. E o rico está em completa agonia, sendo atormentado. Mas há mais uma informação no verso seguinte, verso 26. Além do mais, diz Abraão, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Aqui, uma grande e importante doutrina bíblica, doutrina pós-morte. Ao homem, diz o texto de Hebreus, é dado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. A vida neste lado da vida e a sua decisão sobre a eternidade acontece agora, em vida, até o último dia que Deus te der neste planeta. Depois não há o que fazer. Mas, pastor, eu já ouvi falar da reencarnação. Pois é, a Bíblia está negando completamente essa possibilidade. Uma pessoa não pode reencarnar. Abraão está dizendo, há uma separação entre o mundo dos mortos, o Hades, e o paraíso intransponível. Quem está lá não pode vir para cá, quem está aqui não pode vir para lá. Mas, pastor, eu ouvi falar na cultura católica romana do Brasil que há uma coisa chamada purgatório. Pois é, procure por purgatório na Bíblia Sagrada e você não vai encontrar. E por que não vai encontrar? Porque não é um ensino ortodoxo bíblico. Isto é uma ideia vindo de livros apócrifos, antigos, que acabou entrando para a cultura, a tradição e a teologia católica, mas que na Bíblia Sagrada, inclusive a Bíblia hebraica, não há respaldo para isso. Ao homem é dado morrer uma só vez. As suas decisões estão sendo tomadas enquanto você está vivendo esta vida. Depois disso, segue-se o juízo. Continue o texto nas palavras de Lucas. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, por favor, pai Abraão. Agora o rico está desesperado e ele começa a pedir por favor. Ele não está mandando mais em Abraão. Ele começou a perceber aonde ele está. Pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai. Mas ainda quer mandar em Lázaro, né? Mande a Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não termine nesse lugar de tormento. O rico percebe que a situação dele não tem mais volta. Mas o rico, ele quer proteger os seus. É um caso aqui de nepotismo interessante, né? O rico, quando não está fazendo coisas só para ele, claro, o rico sem a graça de Deus ou sem reconhecer a graça de Deus, ele quer fazer apenas para os seus amigos, para a sua família, para quem ele acha interessante. E ele acha que do outro lado da vida ele pode continuar a fazer isso. Mas ele está muito enganado. Ele diz que tem 5 irmãos e quer que Lázaro vá lá pregar para os 5 irmãos que não querem ouvir a palavra de Deus. O texto continua dizendo assim, respostas de Abraão para este homem. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Os seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Olha só, o que o texto está nos sendo dito aqui pelo pai Abraão, o patriarca Abraão é, a palavra de Deus está disponível hoje. O Espírito Santo está disponível hoje. A mensagem de vida está disponível hoje. E é hoje que nós precisamos decidir a respeito de seguir a Jesus, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ou senão, nós estaremos irremediavelmente perdidos na eternidade. Então o rico disse, não, pai Abraão. Agora, o rico mostra sua empáfia e quer corrigir o pai Abraão. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. E Abraão diz, se eles não ouvem nem Moisés e nem os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Olha que palavra tremenda. Ou seja, nós estamos diante da vida. E é diante dessa vida que nós temos a oportunidade de escolher como nós vamos passar do outro lado da eternidade.
Esse rico ficou iludido com uma série de coisas, com o prestígio dele, com o dinheiro dele, com as influências dele. Ele achou que isso seria para sempre, ele ignorou as necessidades ao seu redor. Ele não foi capaz de fazer o que um cachorro, um cão, foi capaz de fazer, que é ter compaixão de alguém que estava jogado no seu portão. Assim tem muita gente levando a sua vida. Gente que usa o conhecimento só para si mesmo, gente que usa os seus relacionamentos só para o benefício próprio, gente que está usando o seu dinheiro apenas para si mesmo, gente centrado em si mesmo e excluindo as outras pessoas. Quem não pensa comigo é contra mim. Se você não é da mesma ideologia que eu te ignoro, eu xingo você, eu quero eliminar você. Essas pessoas estão vivendo como um rico e elas vão estar diante do juízo eterno. E a menos que se arrependam dos seus pecados, entreguem suas vidas a Jesus Cristo e sejam transformados pelo poder do Espírito Santo, a não ser que nasçam de novo e nasçam do Espírito, eles não vão ver o reino de Deus. Ao contrário, vão estar para sempre longe de Deus, numa eternidade absolutamente sombria e de tormento. Veja, nós temos a oportunidade de refletir. Que tipo de vida nós estamos levando? Nós não sabemos qual será o nosso último dia de vida. Tem muita gente achando que vai viver para sempre. Mas 400 mil brasileiros achavam que chegaria o dia seguinte. E suas vidas, de uma hora para outra, foram tomadas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas nós sabemos qual é a verdade, o caminho e a vida. E essa vida, esse caminho e essa verdade se chama Jesus Cristo, aquele que vem nos revelar Deus, aquele que vem nos dar o seu Espírito, aquele que veio nos mostrar, inclusive, como é que a gente deve viver. E como é que a gente deve viver? Primeiro, como a gente não deve viver. A gente não deve achar que aquilo que nós temos é porque a gente é bom mesmo, porque a gente tem mérito mesmo, porque a gente trabalhou mesmo. Você que tem recursos, você que tem conhecimento, pare de pensar que isso é só esforço seu. Porque tem muita gente trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite e não ficaram ricos. Então, veja, isso são dádivas. E dádivas não é porque alguém merece. Dádiva é porque Deus é bom e dá com uma determinada fidelidade. Para que Deus deu dons a você? Não é para que você fale, olha como eu sou bom, olha como eu faço coisas legais, olha como eu ensino, como eu prego, como eu canto, olha como eu... Não. Isso é de Deus e foi lhe emprestado para que você abençoe a vida das pessoas, para que você espalhe os valores do reino de Deus, a bondade e o amor de Deus. Então veja o que você tem em mãos e pense, você não é eterno. Eu também não sou eterno, ninguém é. A gente pode ser chamado por Deus a qualquer momento. E quando nós estivermos lá diante de Deus e diante da eternidade, como a nossa vida vai ser julgada? Como esse rico que foi insensível, que viveu só para si, que achou que tudo era a respeito do seu mérito? Ou será que nós vamos ter a misericórdia que teve este mendigo chamado Lázaro? Repito, a Bíblia não está fazendo apologia da pobreza e nem dizendo que a riqueza é um mal ou um pecado em si. O que a Bíblia está ensinando nas palavras de Jesus é que tudo que foi nos dado é por graça e a gente deve usar como administradores de um Deus que é dono de todas as coisas. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso se segue o juízo. Não há reencarnação, não há conversa com o mundo dos mortos. O que há é a realidade de um juízo, que aqueles que confessaram Jesus Cristo terão os méritos de Cristo atribuídos a Ele. Aqueles que tentaram viver uma vida autônoma, egoísta, se igualaram aos demônios, que são o egoísmo elevado à potência. Eu espero que eu e você aprendamos a viver, para a gente aprender a morrer também. E quando Deus nos chamar, nós esperamos, eu espero que você também espere, que Ele diga para nós, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Agora você vai descobrir a grandeza das glórias de Deus, preparado para
os que o amam desde a fundação do mundo. Esta é a minha oração, que você perceba a riqueza que Deus colocou em suas mãos e, ao perceber, use isso corretamente para o seu bem, para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Amém. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os teus desígnios quem jamais um dia conheceu. A Deus, somente a Deus. Se erga para dar louvor somente a Deus. Olá, nós chegamos ao final de mais uma celebração. Nós ainda estamos fazendo os cultos de forma online, enquanto as autoridades públicas não nos liberam para as atividades normais, tudo isso por cuidado à vida, cuidar da saúde das pessoas. Mas eu espero que durante essa celebração você não tenha apenas assistido mais um programa disponível nas redes sociais. Eu espero que você tenha cultuado. E cultuar é dedicar a Deus um tempo de qualidade. Eu espero que você tenha cantado com ânimos louvores que adoram a Deus e enchem o nosso coração de esperança. Eu espero que você tenha utilizado dos seus recursos, inclusive os recursos financeiros, para ofertar, para entregar o seu dízimo, para cooperar nas campanhas do Instituto Atos, usando bem aquilo que Deus disponibilizou a você, porque um dia todos nós vamos prestar contas disso e é preciso que a gente aprenda a generosidade e a solidariedade neste lado da vida, assim como Jesus viveu. Eu espero que a palavra de Deus tenha entrado no seu coração, tenha transformado, tenha tocado você de tal forma que você perceba que a vida é uma dádiva. E nós não sabemos até que dia Deus vai nos dar essa dádiva. Pode ser que a qualquer momento nós ou quem nós amamos sejamos chamados para o outro lado da vida. E eu espero que quando você e eu sejamos chamados para o outro lado, nós sejamos recebidos por anjos, como foi Lázaro, e que a gente não faça questionamentos para Deus, para os patriarcas, mas a gente possa celebrar e dizer: Senhor, que alegria ter vivido para a Tua glória, para o bem das pessoas, que alegria ter salvo, redimido por Jesus Cristo, que alegria ter recebido o Espírito Santo e ter se tornado morada do Espírito Santo. Agora eu estou diante do pleno conhecimento, agora eu vou conhecer as glórias de Deus, as perfeições de Deus, e Paulo vai dizer que Deus preparou uma nova criação, um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu dessas maravilhas, que o coração humano nunca suspeitou das belezas, perfeições e glórias que estão preparados para aqueles que amam Jesus Cristo. E enquanto isso, enquanto esse dia não vem, bem, a gente vive desse lado da vida, utilizando bem as riquezas que Deus nos deu. Quais riquezas? Bem, Deus deu dons a você. Use essa riqueza para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Deus deu recursos para você. Use isso de forma a diminuir o sofrimento das pessoas. Deus deu a você influência, prestígio. Use isso para trazer a justiça do reino de Deus ao mundo. Que
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que dê uma semana de vitórias a você e que você seja luz de Deus nesse mundo escurecido. Até a próxima. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os teus desígnios quem jamais um dia conheceu. A Deus, somente a Deus. Criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente de inspirar, a alegria de adorar, desejo de exaltar.